Inicia agora o programa Resenha Litoral. Um bom dia à nossa audiência, bom dia Vitor, que faz a parte técnica da rádio. Bom dia a todos que estão ligadinho conosco, né? Você que está aí ligado no nosso stream próprio, que está vendo aí com som e imagem, a transformação. A rádio está acompanhando a tecnologia, né? Iniciamos esse programa com muita alegria, com notícias e destaques que vão estar aqui nas nossas entrevistas, como todos os sábados, das 10 ao meio-dia, a gente traz uma grande liderança para estar conversando. Hoje é o dia de Júlio Garcia, que já está aqui conosco, presidente, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, está aqui conosco para conversar. Bom dia, seja bem-vindo na Rádio Litoral para conversar com a nossa audiência e agradecer ao senhor, né, pela disponibilidade de poder arrumar um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Obrigado, Tancredo. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos os ouvintes e também aqueles que nos acompanham aqui no estúdio, o Denis, o Everson, o Tchê, que já acabou de chegar, o Barba, o Jairo, o Diego, que nos acompanha aqui. É um prazer estar aqui na nossa Cidade Azul, participando desse programa da Litoral, que acontece aos sábados e que, sem dúvida nenhuma, de grande audiência. E estamos aqui à disposição. Tá bom, obrigado, presidente. Bom, só para um pequeno histórico aqui do nosso entrevistado de hoje, o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, foi funcionário de carreira do BESC, no Banco do Estado de Santa Catarina, e está em seu 7º mandato, e deputado na Assembleia, teve a oportunidade de estar pela 4ª vez presidindo aquela casa. E, aliás, né, sempre de uma forma muito tranquila e quase que por forma de consenso, né? Estava comentando aqui nos bastidores, com exceção da última eleição, de uma abstenção, mas todas elas para o consenso. Isso é importante, isso é articulação. Cargos ocupados pelo nosso entrevistado, o deputado Júlio Garcia, diretor de crédito geral do BESC, no Banco do Estado de Santa Catarina, presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o BADESC, presidente de Águas e Saneamento de Santa Catarina, CASAN, deputado estadual em 86, deputado estadual em 90, todas essas eleições aí eleito, deputado estadual em 98, assumindo até 2000, ele era ali na oportunidade de segunda suplência, deputado estadual em 2002 e presidente da Assembleia em 2005, deputado estadual eleito em 2006, presidente da Assembleia em 2007, e aí em 2009, conselheiro, né, do Tribunal de Contas, ficando até 2013. Nesta lacuna aí, o seu chefe de gabinete, o José Ney Ascari, também foi candidato a deputado estadual, reeleito deputado estadual, e o Júlio, depois de completar, né, assim a gente vai tratar ele aqui durante a entrevista, para não ficar tão formal, né, presidente? Também retorna em 2018, eleito, e depois presidente da Assembleia em 2019, depois em 2022 eleito e agora em 2023 assume a Assembleia na presidência e trazendo 2024, 23, 24 e agora 25. Esqueceu um cargo importante, Tancredo. Fui gerente do BESC em Tubarão. Eu deixei essa para o senhor lembrar, porque eu sempre digo para ele quando eu encontro ele só pergunta se eu paguei ou não. Eu disse que o primeiro Chevette que eu financiei foi no BESC e ele foi o gerente que me emprestou o dinheiro, né? Prestou dinheiro para comprar. Então, dizer dessa importante função que o senhor teve aqui, aliás, essa sua passagem por aqui, nós vamos iniciar já a nossa entrevista, foi na gerência do BESC, bons amigos aqui teve, bons relacionamentos, né? Criou sua primeira filha, nasceu aqui na cidade de Tubarão, né? Minha segunda filha, a Júlia, nasceu aqui em Tubarão. A Júlia, né? Então, boa passagem aqui pela cidade? Sem dúvida nenhuma. Nos anos 80, eu fiquei em Tubarão como gerente do banco de 80 a 83. Foi um período extraordinário. Foi a maior ascensão que eu tive na carreira de bancário, né, do Banco do Estado de Santa Catarina, e a minha passagem por aqui me permitiu que eu fosse depois convidado pelo governador Esperidião a mim para assumir a diretoria de crédito geral e câmbio, mas a minha passagem por aqui foi extraordinária, grandes relacionamentos, pessoas
maravilhosas que eu conheci, alguns de saudosa memória, como o grande empresário de Tubarão, que hoje certamente seria uma das grandes lideranças do Sul, Humberto Bortoluzzi, né, e tantos outros com quem eu convivi aqui em Tubarão, tanto profissionalmente quanto socialmente. Fiz muitos amigos, tive grandes amigos aqui e, sem dúvida nenhuma, foi uma fase marcante da minha vida. Também tive a minha segunda filha, a Júlia, aqui em Tubarão, e o Pablo já tinha 1 ano e pouco, ou um pouquinho mais, e também iniciou aqui. Ambos estudaram no Colégio São José. Enfim, foi uma passagem extraordinária, foi marcante na minha vida, minha passagem por aqui. Foi o início, assim, da minha ascensão profissional, né? E que depois, muito em função da minha passagem por aqui, eu acabei ingressando na política. Aqui foi o início da política? Foi o início, que em 85 foi criada a Frente Liberal. A Frente Liberal foi um movimento que formou uma dissidência do antigo PDS a nível nacional para apoiar no colégio eleitoral o candidato a presidente Tancredo Neves. A eleição de 85, ela se deu pelo colégio eleitoral para presidente. Nós vínhamos do regime militar e passamos para o regime democrático, mas ainda não com eleições diretas. Houve um grande movimento das eleições diretas já, e liderados de modo especial por um grande grupo de grandes líderes brasileiros, mas liderado por Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Então, com esse movimento em 85, havendo essa dissidência no PDS, o então senador Jorge Bornhausen acompanhou Tancredo Neves e tantos outros, né, para apoiá-lo no colégio eleitoral, em 85. E com essa dissidência, o senador Jorge Bornhausen e então o governador Espiridião Amin se separaram politicamente, né? E eu acabei por decidir acompanhar o senador Jorge Bornhausen. De modo que aí eu saí do banco em 86, né? Sem que eu esperasse, não era minha pretensão, não era meu projeto de vida, o senador Jorge Bornhausen me convidou para ser candidato a deputado estadual. E o meu vínculo com o Tubarão era muito grande, porque mesmo eu tendo saído daqui da gerência, eu fui para a diretoria, mas continuei, né, com vínculo em Tubarão. E a minha primeira eleição foi aqui, né, foi com base em Tubarão, com domicílio eleitoral em Tubarão. Eu fiz 4.700 votos em 1986. Então foi uma eleição muito boa. Disputei junto com o Stêner Sorato, pai do Sorato, que é nosso prefeito hoje. Ele é federal, né? E você... Ele é federal e eu estadual. O projeto dele já era um projeto visando disputar, marcar posição para disputar a prefeitura em 88, o que de fato aconteceu. Então foi a partir daí que eu comecei. Então Tubarão faz parte da minha história, do meu início na carreira política, que não era um planejamento de vida para mim. Mas eu disputei a primeira eleição, venci, e achei que deveria continuar e continuei. Venci a segunda eleição e na terceira eu achei que eu era o rei da cocada preta. E aí eu perdi. Mas foi quando eu mais aprendi. Eu considero assim que essa derrota para mim ela foi muito importante na minha vida. Quando a gente acha que é superior, quando a gente acha que é melhor que os outros, é muito perigoso, né? E eu diria que essa derrota me ensinou muito, né? Me tornou mais humilde, mais respeitoso com as pessoas, né? Colocar o pé no chão. Então eu agradeço muito, acho que Deus fez as coisas certas para mim. No momento certo. No momento certo, ter perdido aquela eleição para mim foi muito bom. Depois eu voltei, dei a volta por cima e fiz uma carreira que eu considero tenha sido uma carreira exitosa, né? Nunca me preocupei, nunca me preparei para disputar a eleição majoritária. Então o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer é ser deputado estadual. E agora, como eu estava trancando a fila já há muito tempo deputado estadual, e a fila estava querendo andar e eu não queria ser o tranca-fila. Então combinei, né, estou cumprindo aquilo que eu combinei na eleição passada, de permitir que agora nós tivéssemos no nosso grupo político um outro candidato a deputado estadual para manter a cadeira na Assembleia Legislativa, representando o nosso grupo aqui do Sul, né, e eu vou
agora estou na condição de pré-candidato a deputado federal, ou seja, continuar no Legislativo, mas agora tentar alçar um voo maior e tentar ir para a Câmara Federal. Está tudo mais ou menos alinhado, só falta conversar com os eleitores. Conversar, isso é importante, né? Mas uma coisa que chama a atenção é que o senhor, no PFL, inicia, depois PSD, sem troca de partido, é numa sequência só, em função desse seu primeiro padrinho, porque quem convida uma primeira eleição se torna padrinho, né? Jorge Bornaldi? Ele realmente é a pessoa, né, que eu me considero liderado, né? Eu comecei a minha carreira com ele e isso foi em 1985, né? A minha primeira decisão política, deixar a diretoria do BESC para acompanhar, sem saber o que iria acontecer, para acompanhar o Jorge Bornaldi. Eu não me arrependi, acho que eu tomei a decisão certa, tive sempre nele um bom conselheiro, uma pessoa com quem eu pude sempre trocar ideia. Em 2 ou 3 vezes nós divergimos, mas eu digo sempre que divergir com respeito, né, você não fecha a porta. Então, nas nossas divergências, e foram em 2 ou 3 ocasiões, no máximo, a gente divergiu com respeito, né, e continuamos amigos até hoje. É uma pessoa que eu me encontro semanalmente, uma amizade de mais de 40 anos, que eu prezo muito, e ele ainda, do alto dos seus 88 anos, ainda faz política, ainda dá conselho, ainda conversa, né? Terça-feira agora eu vou jantar na casa dele. É bom, como diz os antigos, nós começamos aqui a questão da escola da vida, aqui a experiência. Cora Coralina. É a Cora Coralina, que tem aí, né, traz para nós uma boa mensagem, né? E o senhor falou ali daquela questão da derrota e a gente aprende mais na derrota do que na vitória, porque a vitória é só alegria depois, né? Agora a derrota tu vai avaliar e ver quais são os encaminhamentos. Mas esse crescimento lhe trouxe um rótulo, que isso é respeitadíssimo aqui em Santa Catarina, principalmente na nossa região, da sua postura de um homem de palavra e reto nas decisões. Aliás, o que é acordado não se discute, se cumpre. Eu recebi essa semana, né, só para ilustrar o nosso... ilustrar aqui, eu recebi essa semana de um deputado estadual, depois das votações da quarta-feira, eu recebi uma mensagem dele dizendo assim: boa noite, presidente, você é meu orgulho de homem de palavra. Muito obrigado, grande abraço. Eu respondi para ele assim: cumprir a palavra deveria ser obrigação, porém, de tão raro, o cumprimento tornou-se virtude. Então é isso que acontece. Cumprir a palavra deveria ser obrigação, né? Deve ser obrigação, mas de tão raro virou virtude. Então, mas eu acho que eu não faço nada mais do que aquilo que eu considero seja o meu dever, né? Cumprir a palavra, não prometer aquilo que você não pode cumprir, não dar uma palavra que depois você tenha que voltar atrás, né? E eu digo sempre o seguinte: é possível você dar a palavra e é possível repactuar, desde que seja, né, conversado com quem você esteja dialogando. Então você tem que... Diálogo sempre com respeito, isso é que é importante, né? É isso aí. Bom, a gente já fez a primeira parte aqui apresentando o nosso entrevistado, dando o currículo e falando da pessoa dele, depois nós vamos entrar aí na questão da Assembleia Legislativa, depois na parte política e vamos também contemplar aquelas pessoas que estão aqui conosco, que vieram visitar. Durante a semana a gente fez a publicação da visita, né, do deputado Júlio Garcia aqui à Rádio Litoral, no Resenha Litoral. E teve muitas pessoas que deixaram recado, né? E eu tenho que falar aqui, a família Braga, filho do Louro Braga, que é o Braguinha, a sua esposa Rita e a filha Viviane, que tem um salão de beleza que é um espetáculo aqui em Tubarão. Disseram, não, mas tu manda que eu vou estar com a TV aqui ligada assistindo a entrevista. Então, eles mandam um abraço para ele. Meu pai não gostava, amava ele. Era o Júlio no céu, Deus no céu e o Júlio na terra. Então... também aqui conosco o advogado Otto de Oliveira deixou um abraço, dando aí felicidades e parabenizando pela sua atividade. O Nico Gazola também colocando aqui que está ligadinho conosco. O Luiz Henrique e a sua esposa, a Lara, filha do saudoso Souvenir Dalbó, ex-prefeito de Lauro Miller. Ela, Dalbó, meu amigo de Lauro Miller. Isso, ela disse que ele tinha material do senhor lá guardado num quadrinho lá na casa dele, já falecido, nosso saudoso Souvenir Dalbó. Também o Ângelo da Linhas Douradas, um empresário também, deixou um abraço para transmitir ao senhor e tal. Aí a gente está aqui transmitindo. Muito obrigado a todos aí, a família do Braguinha, a todos que
se manifestaram. Meu fraterno abraço e agradecido pela menção. Tá bom. A gente vai no intervalo comercial, em seguidinha a gente já retorna aí, vamos trazer a palavra aqui ao vice-prefeito, aos vereadores, às lideranças que estão aqui no estúdio, rapidamente, para a gente só cumprimentar ao deputado, porque o nosso foco hoje aqui é extrair o máximo possível e nós temos que entrar na área política, que é uma área que está todo mundo na expectativa. Aliás, o programa já tem audiência, mas eu estou vendo aqui, já está bombando no meu telefone, a quantidade de gente que está aqui. Depois a gente só vai citar o nome, não temos como perguntar, mas vamos citar os nomes para não deixar passar em branco, né? Agora a gente vai estar também conversando com os nossos amigos aqui de Tubarão, que estão visitando os estúdios da Rádio Litoral. Costumeiramente o Denis vem aqui também fazer os seus relatos, trazer as informações. O vice-prefeito, né, que tem aí um belo trabalho. E quero já aproveitar e lembrar um pouquinho o Denis, que foi naquela eleição indireta que o Jairo foi eleito, que foi muito importante para a cidade, que é um funcionário efetivo com o seu conhecimento. O Denis foi meu candidato vice naquela oportunidade e eu sempre digo que a gente tem sorte na política também de conhecer pessoas boas, né? E você é uma delas e a gente fica feliz de estar aqui hoje, né, acompanhando o deputado federal, deputado estadual, futuro deputado federal, né? Está numa pré-candidatura, Júlio Garcia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral que estão assistindo também. Bom dia ao nosso presidente Júlio Garcia, deputado estadual, ao nosso presidente do PSD, Jairo Cascais, ex-prefeito, nosso vereador Everson, vereador Rafael Tchê, vereador Diego, vereador Valdir Barba, nosso amigo Ezio, todos que estão aqui, o Victor, né? Lucas Mina, que está aqui. Sempre é bom, né, falar de política e falar do nosso presidente Júlio Garcia. A política, ela tem isso também, né? Então, como o Tancredo falou, há 2 anos atrás a gente disputou uma eleição, né? Depois eu tive a oportunidade também, né, ir ao PSD e ser candidato a vice-prefeito por Tubarão, e fico muito feliz por estar nesse grupo hoje, porque eu acredito que a gente tem que se envolver com pessoas boas e o nosso presidente sempre fala que a política é a arte de fazer o bem, e a gente trabalha para isso. Então, como já foi falado, nós temos aí uma eleição ano que vem, né? O nosso pré-candidato federal é o Júlio Garcia. Nós vamos trabalhar muito aqui em Tubarão, nós vamos para que o nosso presidente esteja eleito, e vai ser, e também mostrar a nossa força, que o PSD é unido aqui em Tubarão para fazer uma grande eleição. Já foi falado, o presidente Júlio, né, ele tem um currículo enorme e fico muito feliz em poder estar junto com ele nesse pouco tempo, né? Conheço o deputado Júlio há muitos anos, mas com a convivência, com o convite na época do Jairo, né, que a gente trocou ideia, vim ao PSD e hoje estou muito feliz por poder fazer parte da família PSD. Presidente Júlio, quer dar alguma... O Denis é dessas pessoas que não precisam da política, né? Qual era a necessidade do Denis, né, estar na política? Nenhuma, né? Um empresário bem-sucedido, com a sua vida familiar, com seus negócios, enfim. Mas ele, com espírito público, né, está dando a sua contribuição, e uma contribuição extraordinária. Aliás, eu quero reconhecer aqui, e isso tudo corrobora com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu sempre prego, né? O reconhecimento do Tancredo no papel que o Jairo exerceu, né? Muito embora vocês tenham disputado uma eleição, né? O Denis é um fenômeno, né? Perdeu para vice numa indireta e ganhou na direta, né? Então, um negócio sensacional. Ele aprendeu na derrota. E tu vê o seguinte, Tancredo, como é importante nessas relações respeitosas, né? O Denis disputou a eleição contra o Jairo, e o Jairo depois fez o convite para ele vir para o PSD. Praticou o gesto e foi nos liderar no PSD, ser o candidato na chapa majoritária, e nós estamos juntos e unidos aqui em favor exatamente daquilo que a gente prega e pratica, né? Política é a arte de fazer o bem. Então, nosso grupo é identificado exatamente por pensar dessa forma, né? E o Denis é um dos nossos líderes que pensa assim, age assim, né? Por isso que o nosso grupo é tão bom hoje politicamente em Tubarão, né? Tem pessoas muito boas na política de Tubarão, mas nós formamos um dos grupos políticos de Tubarão, né? E eu também, Denis, tenho muito orgulho, né, de contar com a tua participação e dos nossos companheiros nos quadros do nosso PSD. Presidente do partido, superintendente da agência reguladora, Jairo Cascais, também, o fiel escudeiro aí do
do presidente Júlio tem, na sua trajetória política, tem uma amizade muito bem relacionada, até em função da ligação pela PAI, né? E a gente acompanha também a vida do Jairo, sabe? E o Jairo, nós trabalhamos um bom tempo juntos, a gente conhece funcionário público de carreira e a gente gostaria também de dar aí as boas-vindas ao presidente da Assembleia no dia de hoje. Bom dia. Bom dia, José Luiz Tancredo. Bom dia, sou ouvinte da Rádio Litoral, né? E bom dia a todo o nosso grupo, né, político que está aqui, os vereadores, o nosso vice-prefeito Denis Matiola, o vereador Everson, o vereador Tchê, o vereador Diego, o vereador Barba, o nosso suplente e secretário da Fundação Municipal de Esporte, o Zamparete, né, o Ézio, nosso suplente vereador, o Xandão, está acompanhando aí, outros tantas pessoas que estão nos acompanhando, e um de especial, nossa liderança maior aqui do Sul, de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia. O nosso time sempre foi visto como não uma única pessoa, sempre foi visto como um grupo, né? E a gente sempre se preocupou em ter e acompanhar a nossa liderança maior, que é o Júlio Garcia. Eu vim na época para o PFL em 2005, né? Eu me elegi em 2004, 2005, em virtude da lei das APAES, da Lei Júlio Garcia, que muitos falam Lei Júlio Garcia, o Júlio gosta que fale a Lei das APAES, né? E realmente foi uma lei muito importante. Em virtude daquele episódio, eu era presidente da APAE de Tubarão e também presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, com aquele gesto e a importância que o movimento precisava de um nome que tivesse esse olhar diferenciado para o movimento apaiano. Eu acompanhei o Júlio e não me arrependo até hoje, né, depois de ter ido em virtude do PFL, na época teve se criou-se o DEM, né, e posteriormente o PSD. Então a gente tem acompanhado a liderança maior nossa, que é o Júlio, nesses anos todos, e isso tem me trazido muitas conquistas, né? E trazido não só para mim, mas para o nosso grupo e para a cidade de Tubarão, né? Então, eu me elegi 5 vezes, graças sempre ao apoio que tive da liderança maior, né? Com o Júlio, naquele momento que o Júlio foi para o tribunal, ficou o nosso deputado à época e hoje conselheiro José Niascari, que ficava nos dando atenção também, ficava nos liderando, né? Então a gente teve sempre esse respaldo, e é bom quando tu tens uma liderança, é bom quando tu segue a tua liderança, e é bom quando essa liderança tem um olhar diferenciado para o grupo. Então não olha para o individualismo, olha para o grupo e olha para a cidade. Então este olhar diferenciado para a nossa cidade de Tubarão, para a nossa região, que tem feito a diferença, né? E nós conseguimos, através também da força política do PSD, conseguimos chegar à Prefeitura de Tubarão naquela eleição indireta. E penso que aquilo ali foi um momento muito importante, foi um momento importante para a cidade. Nós conseguimos também, politicamente falando, conduzir o processo e na eleição do ano passado, e conseguimos eleger uma bancada expressiva. Fomos buscar aí o Denis, como o Júlio já falou, e com o aval a gente se reunia muito, as pessoas não sabem, mas muitos almoços, muitas conversas, né? O Denis é uma namorada difícil, rapaz, a gente teve que... É uma namorada difícil, ele olhava pra gente, será que ele é verdade? Será que eles são bons? Então, mas graças a Deus a gente chegou num consenso. O Denis veio para o nosso partido, acabou sendo vice-prefeito e acabou sendo eleito, né? E não foi diferente com os nossos vereadores, né? Com exceção do Everson, que já era do nosso time, né? Nós fomos buscar o Tchê, que era de outro partido, o Diego, que eu fui buscar para ser nosso secretário, né? O Barba, que era de outro partido também, o próprio Fabiano. Então nós construímos, e os outros, os suplentes, construímos um time, né? Valoroso, que hoje temos aí
condições de fazer uma boa eleição, mas graças sempre à liderança do nosso deputado, nosso presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Então a gente tem que ter gratidão por tudo que o nosso líder maior, Júlio Garcia, tem feito pela nossa cidade. Presidente Júlio. O Jairo me acompanha desde a eleição de 86 ou 90 e sempre um amigo muito leal, né, muito firme, sempre liderando. Mas o Jairo teve na carreira dele, além dos diversos mandatos de vereador, ele teve essa passagem pela Prefeitura de Tubarão e eu faço questão de enaltecer, porque era um momento difícil, né? Uma verdadeira travessia que precisaria ser feita, né? Tubarão tinha passado por um momento muito delicado e quem assumisse aquela função naquele momento teria que ter muita grandeza, muita sabedoria política, muita paciência, né? E o Jairo teve tudo isso, né? Ele fez uma travessia a mais harmônica possível. Fiquei muito contente. Agora nós fomos ali dar uma ordem de serviço, o prefeito Sorato foi dar uma ordem de serviço para a revitalização da pista de skate, e que é muito importante para os jovens, né? E estávamos ali, fiquei muito contente ao ver o prefeito Sorato dizendo, né, que esse ano já fez tantas obras, né, porque o Jairo, no seu período, reorganizou as finanças da prefeitura num período difícil, né? E a gente sempre procurando ajudar, porque nesses momentos difíceis é que a gente tem que estar junto, tem que estar presente. O Jairo foi realmente um baluarte naquela condução, né? Com o seu relacionamento junto à Câmara de Vereadores também. Você era vereador, tendo sido derrotado na eleição indireta, mas reconhecendo a derrota e continuando a dar a sua contribuição para Tubarão. Então é muito bom ver a cidade convivendo harmonicamente. Eu acho que a harmonia ela é fundamental na política, né? Na campanha, o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira que dizia, né? Eleição na terra, tempo de guerra. E é mesmo, né? Às vezes a eleição descamba um pouco, mas a guerra sempre existe, né? Quanto mais respeitosa ela for, mais fácil de a gente estar junto no momento seguinte em favor da cidade, em favor do Estado, né? Mas realmente é importante que a gente tenha esse espírito, né? O espírito de poder contribuir, poder ajudar. Então eu sempre enalteço essa passagem do Jairo pela prefeitura, que é uma passagem muito importante. E muito, muito importante ver as lideranças, né, procurando de forma harmônica ajudar a construir uma cidade melhor, né? A frase de tempo de eleição é... Eleição na terra, tempo de guerra. Tempo Essa de é guerra. do Luiz Henrique. É, do Luiz Henrique. E tem aquela máxima também que diz que quando você está na eleição não pode atirar pedra muito longe para depois não possa recolher, né? Tem que jogar numa distância o suficiente. É né? o tal do respeito que a gente fala. Respeito, né? Correto. Bom, agora também conosco o vereador, né, o Everson. O Everson que vai assumir a presidência da Câmara agora, a partir do dia 1º de janeiro. Bom tê-lo aqui no dia de hoje. Bom dia. Tancredo, bom dia a todos que nos... falta renúncia. Bom dia, Tancredo, bom dia a todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Eu queria rapidamente cumprimentar o deputado presidente da Assembleia, meu amigo Júlio Garcia, vice-prefeito de Tubarão, meu amigo Denis, meu amigo, meu padrinho político, Jairo Cascais, ex-prefeito, ex-secretário de Estado. O currículo é grande, se for falar tudo. E em nome dele, que é presidente do PSD, cumprimentar todos os meus colegas vereadores, todas as lideranças do PSD que aqui se encontram. Eu comecei, a primeira vez que eu trabalhei para o deputado Júlio Garcia, foi em 2006, eleição 2006, a pedido do então vereador Jairo Cascais, né? E dali a gente criou um grupo e depois ajudamos o ex-deputado José Nescari, onde eu tive a oportunidade de fazer parte tanto da equipe do deputado Júlio Garcia quanto da equipe do deputado José Nescari. Então, para mim é uma satisfação. Eu acho que tudo isso foi uma caminhada e esse tempo com essas lideranças, prefeito Jairo Cascais, deputado Júlio Garcia, deputado Zé Ney, foi quase que uma faculdade para mim. Quase que uma faculdade, muitas coisas que eu atuo na política no dia de hoje, eu sempre me espelho nessas lideranças, principalmente o deputado Júlio Garcia, que tem um currículo extenso também e uma passagem sempre vitoriosa por onde passou, né? Então, fica só o meu reconhecimento, minha gratidão por tudo que o deputado fez e faz, tanto por Tubarão quanto pelo nosso grupo.
que os vereadores também depois vão ter a oportunidade de falar, vão dizer o quanto são gratos já, né? Nesse primeiro ano de mandato, a gente teve a oportunidade de já estar, como hoje, demos uma ordem de serviço para a reforma da pista de skate. Tudo isso só foi possível porque nós temos um partido forte em Tubarão e um deputado forte na Assembleia Legislativa. Ok. O Everson é um amigo de muitos anos. Ele era bem novo quando me ajudou na primeira eleição. Tinha cabelo? Tinha cabelo, inclusive. Né? Mas é um querido amigo, sempre parceiro, e certamente haverá de fazer um grande mandato de vereador. E é ligeiro ele, né? Nem bem chegou na Câmara, já vai... O Sorato é que disse ainda há pouco que na Austrália ele já é presidente da Câmara. Mas é um amigão. Tá bom. Temos também aqui o Tchê. O Tchê que tem também um trabalho belíssimo lá na região. Às vezes quando não dá para vir, ele disse, eu estou aqui no meu trato do dia a dia. Na lida. No dia a dia. Mas também vai iniciar, né, o terceiro ano da Câmara como presidente. E está aqui no dia de hoje. Bom dia, Tchê, seja bem-vindo. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes, colegas do PSD. Bom dia ao nosso grande líder, Júlio Garcia, ao qual eu tenho um orgulho gigantesco de ter conhecido ele na minha trajetória política, que é curta, mas eu fico muito feliz porque, como o Jairo falou, ele foi buscar pessoas em outros partidos e eu fui uma das pessoas que me convidei a vir para o PSD. Por quê? Porque na minha caminhada, quando eu comecei, o deputado Júlio falou no início que a palavra ela não é nenhuma virtude, ela deveria ser obrigação do homem. E na criação da onde a gente vem, meu pai sempre dizia que tratar ninguém é obrigado, mas a partir do momento que trata tem que cumprir. E eu conheci algumas pessoas na vida pública que não têm essa visão da palavra. Então eu procurei falar com o Jairo, que é uma pessoa que tinha referência. Não fala com o Jairo, que o Jairo tem palavra. O PSD é um time de pessoas com palavra. Então quando a gente olha para o Júlio Garcia, a gente se espelha nele de manter isso daí, a palavra. Então foi nisso daí que eu me convidei naquele momento, falei para o Jairo, eu quero estar com vocês no PSD. O Jairo, não, Tchê, tu já é bem-vindo, eu ia falar contigo. E as pessoas diziam, o PSD é um partido muito grande para ti, Tchê, tu devia procurar. Eu disse, não, eu não quero saber do tamanho do partido, eu quero saber do compromisso da palavra, né, que as pessoas têm na vida pública, porque nosso líder fala que a política não faz mal e nem bem a ninguém, quem faz são os agentes da política. Eles sim que podem fazer o bem ou fazer o mal. Então, é isso daí, é palavra, as pessoas procuram alguém que tem um direcionamento certo. E aí, falando em Júlio Garcia, a gente fala em várias obras da nossa cidade, nesses anos que ele está aí. Eu sempre falo, nesse primeiro ano de mandato, Denis, a minha região nunca viu tanta obra, o pessoal ficou alvoroçado, e eu disse, isso aí tem digital do Júlio Garcia, tá ali Aldo Wilson, que foi um recurso que o deputado mandou, outras ruas que no governo do Jairo a gente fez lá drenagem, pavimentação, né, e com recurso direcionado do nosso líder, do nosso presidente. Vai sair agora a rua 12 de outubro, então se for procurar, não tem só digital do dedo dele, tem a palma da mão inteira, das duas mãos nessa cidade, né? Então é um respeito, um carinho, e é onde a gente se sente cada vez mais orgulhoso de fazer parte desse time que é o PSD, que olhar o time do PSD em Tubarão são pessoas que realmente, pessoas que trabalham, pessoas que têm palavra, um time diferenciado é o PSD da cidade de Tubarão, e claro, sempre refletindo no nosso líder maior, ele que é um espelho para nós, e a gente quando vem capitaneado, direcionado por uma pessoa desse tipo, desse conhecimento, desse nível, não pode fazer errado, tem que fazer um segmento correto, né? O Tchê é essa figura extraordinária, né? Quem diria que o Tchê daria certo na política e deu, né? Saiu da lida do campo, veio para a política e já chegou chegando, né? Mas é um amigo querido e isso mostra, né? Eu acho que essas participações aqui mostram também o tanto quanto é eclética a nossa composição. E o segredo, né, que é uma coisa difícil, né, você manter a harmonia num time tão eclético como é o nosso, né? Mas o Tchê é um querido, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só tem dado alegria ao PSD e vai dar muita alegria a Tubarão. Isso é bom, isso é importante, né? Agora a gente está também com o Diego, e aqui também registrar, né, o Diego que foi secretário de Defesa Civil, teve uma passagem muito boa. Aliás, Jairo, foi uma boa escolha, uma surpresa importante, porque eu acompanhei justamente num período que Tubarão precisou, quase transbordando, aliás, transbordou o Rio Tubarão em vários lugares,
mas fez um belíssimo trabalho e com isso também, né, o levou a ser vereador. Bom dia. Bom dia, Tancredo. É um prazer estar com você aqui e prazer ainda maior estar com o nosso líder, referência, deputado Júlio Garcia, nosso amigo, nosso presidente do partido, Jair Cascais, nosso vice-prefeito Denis Matiola, meu amigo, meu irmão Tchê, o Everson Barba, na parede, Ezio e todo o nosso time do PSD. Bom, Tancredo, rapidamente, que hoje a estrela maior é o nosso deputado, nossa liderança, meu futuro deputado federal, se Deus quiser. Quando eu fiquei meio desamparado politicamente, eu pedi uma coisa para Deus: me coloque no caminho de pessoas, primeiro, que tenham palavra e que cumpram uma palavra, né, que tenham vida política pública exitosa, mas que cumpram palavra, né? E quando o Jairo me chamou e todo mundo me falava do Jairo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como vereador em 2013, eu como assessor de vereador. Na época o senhor também era vereador, então todo mundo me falava que o Jairo sempre teve palavra, e dá para ver que a fruta não cai longe do pé, né? Ele vem de uma escola do nosso deputado Júlio Garcia, que pelo estado, por onde você vai, no estado, não só no estado, mas no Brasil, você tem essa narrativa de que assim, esse cara tem palavra. E era isso que eu buscava e eu encontrei aqui no PSD. Bendito o dia que o Jairo me trouxe para perto, me arrebanhou, como uma ovelha do pasto do PSD, e a gente ter o Jairo como referência aqui na cidade é muito importante para nós vereadores, porque nós precisamos de referências, boas referências, e isso não falta neles, né? Então eu tô muito em casa, me sentindo muito assim, num ambiente familiar, literalmente, como o deputado falou, é um ambiente bem eclético, né? Mas as nossas divergências de ideias, às vezes, elas não saem de uma mesa. A gente nunca teve nenhum tipo de problema internamente, porque ele é bem gerido pelo nosso presidente, pelo Denis. Está aqui o Luciano, que acabou de chegar também, que fez todo esse processo. São lideranças que a gente se espelha e que a gente quer, durante muito tempo, caminhar junto. E não preciso nem falar, né, do que o deputado Júlio tem trazido aqui para Tubarão. Acho que o Tchê já falou muito bem, não tem uma digital só, não tem um dedo, tem as duas mãos inteiras em todo canto aí de Tubarão, não só esse ano, mas nos próximos anos aí. Tenho certeza que sempre foi um parceiro da cidade e vai continuar sendo. Eu teria muitas coisas para falar, mas eu vou deixar hoje, que a estrela da manhã é o nosso deputado e a gente precisa ouvi-lo, porque cada vez que eu sento com ele e ouço palavras que ficam marcadas no nosso coração e eu levo para a minha vida pública. Tancredo, dá primeiro, antes de falar do Diego, dar um testemunho da audiência. A Renata, vereadora de Braço do Norte, me mandando mensagem aqui, dizendo que está acompanhando. Eu tenho várias aqui de Bituba, depois eu vou passar esse pessoal. Quero fazer só um adendo acompanhando também. O programa. O nosso grande amigo, o Shella, mandou um forte abraço aí para querido amigo Shella. Diego é um jovem que, sem dúvida nenhuma, ainda vai escrever muitas páginas na história da sua participação política na cidade de Tubarão. É o que eu digo, é um grupo eclético, mas um grupo unido, né, e todos pensando da mesma forma. Eu acho que essa unidade é que é fundamental, e o Diego certamente dará ainda uma grande contribuição para nossa querida Cidade Azul. Bom, sempre lembrando, o Shella também é nosso parceiro lá com a cooperativa, uma pessoa também espetacular. Inclusive estou agora para trazer ele agora também numa entrevista a partir do início do Shella ano é que um exemplo de pessoa, de seriedade, de comprometimento, de espírito público. Tenho muito respeito, admiração por ele, uma pessoa que eu prezo muito e que realmente serve de inspiração para nós, pela forma como ele se conduziu na vida política, envolvido diretamente com a política, tendo sido prefeito da sua cidade, e agora da forma como ele conduz a cooperativa. Uma excelente figura pública, né? O ex-prefeito também de 13 de Maio, presidente da cooperativa, o nosso querido Shella. Tem também aqui, eu até penso que vou no intervalo comercial, o Victor já está me cobrando aqui, porque quem coordena o programa é o Victor, e a gente só faz o complemento, né? Chamando o intervalo comercial, 10 horas e 52 minutos, não perca a hora. Seguidinho a gente retorna com muito mais informações. Temos depois a participação do Valdir, o Barba vai estar aqui conosco, né, o caminhão de voto, que é aqui de Tubarão. A gente vai estar conversando também com o Valdir, e também chegou conosco aqui o Luciano, né? O Luciano também, que é uma grande liderança que nós temos aqui na cidade de Tubarão, no sul aqui também de Santa Catarina, empresário, uma pessoa também espetacular. A gente também vai estar conversando com ele. Não sai daí que tem muito mais informações. Agora estamos aqui com o Valdir, o Barba, né? Como eu falei, o caminhão de voto.
Aliás, eu tive a oportunidade de sempre ter o Barba como meu cabo eleitoral. Teve uma vez meu cabo eleitoral lá na Guarda, né? Importante, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da Litoral. Então, bom dia ao nosso mestre aqui, que é o Júlio Garcia. Bom dia também para o Luciano, o Zamparete, Adolfo, o Jairo, o Xandão, o Tchê, a todos aqui presentes. Zé, há muitos anos atrás, eu acho que há uns 27 anos atrás, né? Tu vai te lembrar. Não vai dar idade. A primeira eleição que o Juarez foi candidato a deputado. Certo. A gente ajudou o Juarez na época. E daí eu levava as pessoas em Floripa, porque a pessoa que tinha o câncer na época, a quimioterapia era em Floripa, e a radioterapia em Criciúma. Então a gente levava em Floripa primeiro e depois levava em Criciúma, né? E nesse meio tempo, daí eu precisei de uma casa de apoio, e daí eu te liguei para ti. Aí nós ligamos pro Juarez, mas o Juarez na época era novo lá, não tinha, daí em intermédio de ti, tu passasse o número do Júlio. E daí eu liguei pro Júlio. E daí, na época, até falei para ele, a gente trabalhou pro Juarez, mas quem pediu para ligar para ti foi o Zé. Aí para arrumar uma casa de apoio para essa pessoa que eu estava levando lá, né, que estava doente. Daí ele falou para mim assim, daqui uns 30 minutos eu te ligo. Mas eu pensei, político, sabe como é que é, né? Cara, mas assim, fui muito surpreso, não levou 10 minutos, a secretária dele já me ligou, arrumou lá a casa de apoio. E até já falei pro Júlio uns dias atrás aí. E eu nunca conhecia ele, eu conheci ele de um ano para cá, né? Mas eu tinha assim a vontade de conhecer ele, porque da bondade que ele fez naquela época, né? Então, assim, ajudar o Júlio, para mim vai ser muito bom. Eu vou trabalhar bastante pro Júlio, pode acreditar em mim aí. Sabe que eu, quando dou a palavra para um candidato, eu trabalho. Uma vez teve um cara que eu estava trabalhando para o candidato, ele chegou, mas faz tempo. Tu quiser, eu te dou 16 mil para trabalhar para mim, já bota na tua conta. Se quer botar, tu bota, que eu preciso. Agora que eu não trabalho para ti, não trabalho. Foi na época que eu trabalhei para ti, né? Foi. A gente fez uma... eu lembro, tu me contou esse fato, era meu cabo eleitoral na época. Fizemos uma frente grande lá na Guarda. Do João Fernandes. João Fernandes. Eu mandei um abraço pro João, né, a Malete, que estão passando por um momento meio triste, né? Mas se Deus quiser, vão superar. Eles também cuidaram bastante do filho deles, né? Isso. Então, a gente tem um carinho muito por eles, né? E assim, Zé, no PSD eu estou muito contente, embora vou trabalhar para o Júlio, vou trabalhar para o PP, aí vou trabalhar também para o Jorginho. Eu não sou um cara assim que toda a vida fui dos partidos, mas eu ajudo as pessoas que eu conheço que me ajudaram. Então, eu não tenho, às vezes, a turma fala, talvez é meio, não está no partido. Não, eu estou no partido. O Júlio sabe, eu conversei com ele. E vamos fazer uma grande... Já estou... Porque ele já deu umas emendas para nós aí, nós temos aí para calçar os interiores quase tudo. Então, tudo votinho fechado, conversado, e nós vamos fazer uma grande eleição para o Júlio aqui em Tubarão. Pode contar comigo aí e com a nossa equipe. Nós vamos trabalhar muito para ele. Isso aí eu já devo para ele desde aquela vez que ele ajudou nós. Então, falei que o nosso partido era eclético, né? E aí o Barba que não me deixa mentir, né? Essa pessoa simples, mas querida e preocupada com as pessoas, né? Ele não precisava ter me contado essa história, relembrado, que certamente eu não iria lembrar, né? São muitas coisas, muitos anos, Esse é uma situação a mais, né? Mas ele fez questão de relembrar, né? Relembrar, enaltecer. Então não é à toa que ele fez 2.357 votos na última eleição, né? É por causa de serviço prestado, de ter um coração bondoso, de se preocupar com as pessoas. Isso ficou muito claro na fala dele.
Tenho muito orgulho do nosso time. E quando eu vejo o Júlio falar, assim que eu saio com ele aí, parece que ele me representa, cara, 1000%. Eu vejo o jeito dele assim, e ele, para mim, ele é o cara. Porque a liderança, como falou o Jairo ali no início, é importante, né? Mas a liderança é que olha para trás, vê as pessoas, né? É que assim, o político ele tem que estar ajudando as pessoas também, né? Que também, se não for para estar ajudando as pessoas, não adianta nem ser político, né? Para quê, né? Política é a arte de fazer o bem, que a gente tem que aproveitar o poder que a política nos dá e fazer o bem. Senão não tem sentido, senão é melhor fazer outra coisa. Tem tanta coisa para fazer que não atrapalha a vida dos outros. Agora, se você vem para a política e não tem na alma e no coração o desejo de fazer o bem, você só atrapalha, prejudica, né? Então é importante. Também conosco o empresário Luciano. A gente conhecido, todo mundo conhece o Luciano da Ford, ponto, né? O sobrenome é Ford, né? E ele demonstra também na política de Tubarão o consenso. Ele sempre vai conversando, sabe abrir mão. Eu tive várias oportunidades, reuniões políticas com ele, sei como ele trata, a forma como trata. E a gente precisa dessas pessoas também nos bastidores para estar, né, politicamente encaminhando, organizando, orquestrando, né? E faz um trabalho muito bom. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, Zé. Obrigado pelas tuas palavras. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Bom dia ao nosso presidente, Júlio, aos vereadores aqui já citados, a todos os membros do PSD, aos secretários do PSD, aos nossos gerentes, ao presidente do partido, o Jairo. E falar o que do Júlio, né? O Júlio, primeiramente, ele é meu irmão. Segundo, ele é meu amigo. E terceiro, é uma pessoa que eu aprendo muito com ele, muito mesmo. Eu tive a oportunidade de ser apaiano, ser presidente da PAI. E através da PAI, a gente se ligou ao Júlio, né? Na época, nós estávamos com algumas dificuldades e eu fui na Assembleia, ele presidente, e ele nos atendeu e deu uma qualidade de vida muito melhor para os nossos alunos, né? Esse ano a gente teve algumas demandas também, ajudamos que algumas instituições não fechassem. Então, o nosso trabalho é um trabalho para o conjunto, um trabalho para a cidade, não é um trabalho que a gente pensa no individual, e o Júlio sempre nos ajuda nisso. Eu digo assim que no Estado nós tivemos 3 mestres que sabem tudo sobre política. Primeiro eu digo que é o Dr. Jorge Bornhausen, segundo eu quero dizer que o Dr. Luiz Henrique, e o terceiro para mim é o Júlio. Então, qual é a diferença dessas pessoas? A diferença dessas pessoas está na credibilidade, está na palavra, está na forma, está no trato. Eu nunca vi o Júlio falar mal de ninguém. Nós somos consensos, todos nós. O Júlio tem 100% do apoio do partido, né? E alguns vereadores entenderam que é normal em um outro caminho em relação ao candidato do partido, mas todos os vereadores foram pedir bênção para o Júlio. Então, o Júlio também tem unidade em relação aos deputados, né? Nada acontece sem a bênção do deputado, né? Então, quer dizer que eu estou contigo pela nossa amizade, pelo carinho, pelo respeito e por tudo que tu tem feito pela nossa região, né? Quando eu ligo para o Júlio, a ligação não dá mais que 5 chamadas, né? Quando ele não pode atender, ele desliga, mas ele nunca deixou de me retornar uma ligação, e a gente sempre conversou muito bem, né? Estou muito contente com o partido também. O PSD ele tem demonstrado na região, mas principalmente na nossa cidade, um equilíbrio, um consenso. Ano que vem nós temos o presidente da Câmara, depois o Tia também vai assumir a Câmara, e eu tenho visto o trabalho de todos vocês dentro da Câmara de Vereadores, um trabalho muito bom. Vocês têm feito muitas coisas para o nosso município, né? Nós temos gente também no primeiro e no segundo escalão trabalhando afim, né? E isso tudo a gente se espelha numa pessoa. Essa pessoa que nós nos espelhamos certamente é o Júlio, né? Então, quando tem alguma dificuldade, o Júlio senta na mesa com todos nós.
em 5 ou 10 minutos a gente resolve, não as diferenças, às vezes são dúvidas mesmo, né? Mas eu posso dizer que o PSD tem uma unidade aqui em Tubarão, tá? Ele está bem representado em todos os sentidos. Agradeço a oportunidade do Júlio me trazer de novo o partido, né? Eu não sou o PSD, eu sou o Júlio Garcia, é isso que eu quero dizer. Luciano é essa pessoa extraordinária, né, Tancredo? Uma pessoa humilde, né? Que, se tivesse que dizer uma palavra sobre ele, né, diria consenso, né? O homem é o campeão do consenso, gosta de um consenso como ninguém. Isso ajuda muito, ajuda a ter o equilíbrio no partido pela sua forma, né, educada de tratar as coisas, o respeito que ele tem pelas pessoas, né? E foi muito engraçado quando eu fui convidá-lo a voltar para o partido. Tinha havido uma pequena crise partidária e ele estava um pouco afastado. Aí eu disse, nós viemos aqui te convidar para voltar para o partido. O que é que a gente esperava? Que ele pedisse um tempo para pensar. Aí ele assim, eu quero agradecer vocês, eu só estava esperando isso. É tudo que eu quero é voltar para o partido, que eu estou sentindo falta. E para nós foi assim gratificante, porque quando tu vai ao encontro de uma pessoa e recebe, né, um feedback desse, é fantástico. Mas foi bem assim essa história, e é uma história que não dá para esquecer. Estávamos eu e um outro amigo nosso, e depois nós saímos comentando que coisa fantástica, que figura que é esse Luciano Menezes. E eu sempre, quando a gente vai despachar com o prefeito Sorato, e o prefeito Sorato acabou de falar para o Júlio lá na entrega lá da praça, que vai agradecer sempre o deputado Júlio, porque o esporte ele é vinculado com um recurso próprio. O ex-prefeito Jair sabe o que eu estou falando. Então, quando o deputado Júlio traz uma emenda ali para a praça de skate, é uma extensão do nosso trabalho. E aí, quando vem uma notícia aí que uma matéria nossa, uma entrevista nossa repercute tanto, a entrevista repercutiu, mas o trabalho começa com a emenda do deputado, com o apoio do prefeito Sorato, com o vice muito ativo, que é do PSD, e a gente está ali numa secretaria do PSD tentando representar o melhor possível. Eu e o Júlio, a gente não tem um contato físico muito grande, né, Júlio? A gente se encontra pouco, mas ultimamente, dos 6 meses, 4 meses eu estava viajando, quem é do esporte sabe, viaja muito com os jogos da FEI Sport. Mas eu sempre, o histórico do Júlio sempre teve na minha mente as coisas positivas. Um pelo Jairo, que sempre falou teu histórico, e eu não posso deixar de citar aqui o ex-deputado Zé Ney Ascari, que aí eu fui coordenador aqui da região, e aí onde a gente fazia algumas visitas para o deputado Júlio Garcia. Então, assim, com as histórias e com a comprovação tanto do Jairo como do Zé Ney, eu aprendi a gostar do trabalho e aprender do Júlio Garcia. Agora vem uma eleição muito difícil. Ele citou uma eleição que tu achava o rei da cocada. Eu também já tive uma dessa, né, Jairo? Tu lembra, Jairo? Da tesoura, da outra. 1.136 votos, também estava me achando. E aí veio, eu estou eleito. E aí não deu certo. É o caminho para perder. Quando a gente se acha, é o caminho para perder. E depois daquela, então, eu achei que eu era sozinho nesse mundo. Não, eu estou junto com o Júlio nessa. Então, assim, Júlio, veio uma eleição muito difícil aí pela frente, mas pode contar conosco que esse time do PSD é forte. Ok, também o Xandão está aqui conosco, que é suplente vereador, assumiu a Câmara há pouco aí. Xandão bom, né? Xandão bom, esse é o Xandão bom, é bom registrar, né? A gente tem aqui, né, em Tubarão, uma pessoa também muito dedicada no trabalho de saúde na sua comunidade, né? O suplente de vereador, o Xandão, que assumiu a Câmara, já foi vereador, né? E tem um belo trabalho no PSD também. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Zé. Bom dia ao nosso presidente Jairo Cascais, é sempre uma alegria, na pessoa dele, cumprimentar o nosso presidente estadual do partido e presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Sempre uma alegria, Júlio, quando está em Tubarão, a movimentação é outra. Os nossos vereadores, que fazem muito bem o papel, o Rafael Tchê, o Barba, o Diego, o Everson, o Gledson, que é do nosso partido também, e também cumprimentar o nosso grande anfitrião do nosso partido, que em tudo o que a gente faz no dia a dia dos últimos tempos, ter o dedo dele, nosso querido sempre Luciano Menezes. É sempre uma alegria tê-lo em qualquer roda. A tua presença nos entusiasma a caminhar mais forte em grupo, sabendo onde quer chegar. Ultimamente, o Júlio sabe que eu nunca votei nele.
Eu nunca votei no Júlio Garcia. Nunca. E para isso eu faço pesquisa. E nos últimos tempos, Júlio, do oeste ao leste, do norte a sul, tem a tua digital. E nos 295 municípios tem obra tua. E eu digo que o político, além de ser político e usar aquela frase que tu bem usa, a arte de fazer o bem, ele tem que ter vocação. E para isso tu tem, Júlio. Quando tu recebe os partidos lá na Assembleia, quando tu recebe individual, quando tu resolve, quando tu dá o retorno, né, não só para aqueles que votam em ti, mas para todos os catarinenses, isso nos enche de orgulho ter no nosso partido um candidato à altura como a tua pessoa. Então, quero dizer que a gente está junto contigo, a gente tem um candidato também, uma dobradinha, Beto Kitter, um cara fantástico, tá? É um cara que merece todo o respeito do nosso partido e merece fazer uma votação boa na nossa região e vai fazer, pode ter certeza, que esse grupo não vai deixar na mão e dizer para ti, Júlio, nós estamos muito felizes. E eu, como suplente, que fizemos aí quase 1000 votos, cumprimentar também meu amigo na parede pelo trabalho que faz à frente da Secretaria de Esporte, na pessoa dele, cumprimentar todos os nossos suplentes, que ninguém está aqui sozinho. Né? Todos chegaram porque nós tivemos 5, né, Jairo? 5 suplentes de quase 1000 votos, enquanto outros partidos, Júlio, fizeram 700, 800 votos, estão na Câmara de Vereador. E nós temos 5 vereadores, 5 suplentes vereadores de 1000 votos. E eu acredito em 2026, a dobradinha Júlio Garcia e Beto, e vão para cima, e João Rodrigues. Forte abraço. Tá bom. Bom, agora nós vamos entrar na questão política e agora com o nosso presidente Júlio Garcia, deputado estadual. Vamos falar um pouquinho sobre a bancada do Sul, que é importante o trabalho na Assembleia, mas a representação do deputado na bancada do Sul, ela é fundamental porque são 7 deputados que participam e a presidência da casa, sempre dando a sorte de ter aí o Júlio Garcia como presidente da Assembleia Legislativa e podendo ajudar em muito a questão do posicionamento e a busca de recursos para a bancada do Sul. O Tancredo, a Assembleia antes ela se dividia na sua atuação interna em partidos políticos, né? Então tinha a bancada de cada partido, né? E eram 3, 4 partidos, era fácil de conviver. Mas tinha um deputado do Oeste e outro do Sul, né, no partido, como acontece hoje ainda. Com o aumento do número de representação na Assembleia, são mais de 10 partidos representados, o deputado Mauro de Nadal sabiamente estabeleceu, né, e criou as bancadas regionais. Então nós temos a representação do Sul hoje, que independentemente de partido, ela tem a sua representação. E funcionou muito bem essa decisão do deputado Mauro de Nadal, no sentido de fazer com que as bancadas trabalhassem reunidas e unidas, né? E nós temos aqui uma bancada bastante expressiva. São 7 deputados, éramos 8. O Sorato se elegeu prefeito de Tubarão, ficamos 7 deputados. O deputado Pepe Colasso, que é aqui de Tubarão, o deputado Vonei Weber, o deputado Tiago Zilli, o deputado Zé Milton, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Gessé. Então, é uma bancada que, quando nós temos questões do Sul, está sempre unida. Tivemos em audiência em Brasília, por exemplo, tratando do Morro dos Cavalos, que finalmente parece que vamos ter uma solução à vista, né? E tantos outros temas, né, que surgem na Assembleia, que são de interesse da região, aí não tem partido. O partido é a bancada do Sul. Então, quero aqui destacar o empenho de todos os deputados, independentemente de partido, independentemente de ideologia. Quando o interesse do Sul está em jogo, nós nos unimos, nos abraçamos e fazemos valer aquilo que nós entendemos deva ser feito pelo Sul. Assim tem sido, né? E eu acho que essa decisão de criar as bancadas regionais foi uma decisão muito feliz. Bom, a gente tem algumas pautas que foram muito batidas, o senhor citou uma delas aí, que é a questão da transposição ali do Morro do Cavalo, ou abertura dos túneis, né? E algumas obras pontuais que foram disponibilizados recursos significativos, né? Só para dar um exemplo, para o projeto de desassoreamento do Rio Tubarão, iniciando pela barra, né, pela barra do Molles de Laguna, foram 5 milhões destinados pela bancada para essa obra. Recentemente,
o secretário Beto Martins, que é nosso companheiro aqui de região, que é de Imbituba, né, competente secretário, um grande secretário, assinou a ordem de serviço para o início do projeto. Então, quando aparecem assuntos relativos ao Sul, nós estamos todos unidos em prol da solução, né, daquilo que se apresenta. Então, a criação das bancadas foi uma decisão sábia, né, instituída pelo deputado Mauro Nadal, como disse, e não há por que não dar continuidade, porque realmente funcionou. Funcionou e o resultado é positivo, né? Resultado positivo e de todas as bancadas. Eu falei da bancada do Sul, sim, porque é a nossa região, mas a bancada do Oeste funciona muito bem, a do Vale, a da Grande Florianópolis, enfim, funciona muito bem. O sistema funcionou e vai ser mantido, não tem por que não ser mantido. Antes da gente entrar aqui para as perguntas políticas, vamos estar, né, dando aí as boas-vindas ao Beto Kirten. Obrigado por estar no dia de hoje aqui. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tancredo, ao Victor, a toda a equipe da Rádio Litoral, as pessoas que nos acompanham. Eu vim ouvindo na estrada as dezenas e centenas de participações. Isso demonstra e somente confirma a credibilidade, o trabalho, o serviço prestado, a honra, principalmente seu jeito simples e humilde de conduzir a sua vida profissional, a sua vida pessoal e fazer aquilo que ele sempre nos ensina a fazer, que é política, a arte de fazer o bem, o deputado Júlio Garcia. Mas aqui rapidamente, hoje o dia é dele, rapidamente cumprimentar aqui os nossos vereadores, o vereador Everson, o vereador Valdir Antunes, nosso vereador Barba, nosso líder, presidente do partido, Jairo Cascais, tá aqui o Mateuzinho Chimbica, Felipe Fernandes, o Mui lá de Braço Norte, o Ramon, tá aqui o nosso vereador Tchê, Rafael Tchê, sempre muito apilchado, é isso? O vereador Diego Goulart, o Zamparete, tá aqui o Xandão, querido amigo, enfim, mandar um abraço também para nosso suplente de vereador, a esposa do Ramon, estava ouvindo aqui atentamente. E não é uma correção ao Jairo, o Jairo falou realmente, antes de chegar, eu estava estacionando na rádio. Eu mandei uma mensagem para ele às 6 horas da manhã, por isso que ele citou que eu não estaria presente, mas graças ao bom Deus deu certo a viagem que estava, da mesmo trajeto de Florianópolis a Tubarão. Eu transmiti isso para ele, que talvez não daria tempo, inclusive para você também, Tancredo, sim, mas deu tudo certo. Ontem tivemos um imprevisto na viagem, mas enfim, deu tudo certo estar aqui com o nosso deputado Júlio Garcia, prestigiando e acompanhando essa entrevista, né? Que timaço esse em Tubarão, de pessoas envolvidas, trazendo boas notícias, recursos, o relacionamento com o nosso líder Júlio Garcia. Os resultados para Tubarão já não foi diferente agora pela manhã, neste sábado. Eu ouvi o Tchê vibrando, né, com as conquistas das suas comunidades. Está aqui o Valdir, o Barba, o Everson, o Diego, enfim, os suplentes, as entidades, a participação do Luciano, né, muito sensata. Eu vim ouvindo na estrada, então que bom, né, poder conviver, aprender, né, trabalhar e ter amizade desse timaço do PSD de Tubarão, sempre liderado também pelo nosso líder Júlio Garcia. O Beto, preparadíssimo, né? Preparadíssimo. Prefeito de Braço do Norte 2 vezes, vai ser o nosso deputado estadual. Já tem um gabinete reservado lá, o gabinete 107, já está reservado para o Beto. O Beto é o nosso candidato a deputado estadual, candidato do nosso time, do PSD do Sul, e certamente haverá de representar bem a todos, graças à sua experiência, espírito público, né? E nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Ele demonstrou, na última eleição, que o senhor concorreu aí a deputado estadual, que ele também tinha um sonho e o grupo político dele queria que ele saísse candidato a deputado estadual, e ele recolheu o trem de pouso e fez um apoio à sua candidatura de deputado estadual. Fez bem, acho que não era o momento do Beto sair da prefeitura. Eu acho que a decisão dele foi uma decisão acertada e eu estou apenas cumprindo aquilo que eu disse para ele, que eu não seria candidato a deputado estadual e que a vaga era dele. E ele está ocupando a vaga e está ocupando bem. Está mais rápido do que eu imaginava. Isso é importante, né? Dentro da política isso é importante. É importante. Vamos agora à questão política, assim, rapidamente, para a gente poder estar tratando de vários assuntos aqui. Presidente Júlio, o seu relacionamento com o prefeito de Tubarão? Eu sou daquelas... Com o Sorato eu tenho uma amizade herdada, né? Eu fui
disputei a eleição junto com o Sorato, ele para deputado federal e eu para deputado estadual. A eleição dele naquela época, em 86, era uma eleição difícil, mas era preciso marcar uma posição para fazer a eleição de 88. E foi o que aconteceu, foi um excelente planejamento. Nós tínhamos naquela época um partido forte também aqui em Tubarão, e o grande líder em Tubarão naquela época era o Sorato, né? O Sorato vinha, estava fazendo o Stener Sorato pai, né? Vinha fazendo uma carreira emergente na política, né? E tanto que ganhou a eleição, se tornou prefeito de Tubarão em 1988. Então, a minha amizade com o Soratinho é daquele tempo, né? O Sorato ainda era um menino, né? E vejo com muito bons olhos que ele tenha vencido a eleição de deputado estadual, depois chamado que foi para disputar a eleição de prefeito, né? Teve uma vitória retumbante, e acho que o nosso partido aqui em Tubarão acertou quando decidiu participar da chapa com o Denis, né? E apoiar o Sorato, né? Mas mais do que apoiar o Sorato, né? Nós temos também compromisso com o governo do Sorato, né? E por isso é que nós estamos frequentemente aqui em Tubarão, né? Ajudando a administração através dos nossos vereadores, né? E dando apoio total ao Sorato. Meu relacionamento com ele é um relacionamento fraterno, nós temos um relacionamento muito respeitoso, eu torço muito pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é o sucesso de Tubarão. Ótimo. O seu relacionamento com o governador? Eu sou companheiro do governador do tempo do Banco do Estado de Santa Catarina. Nós fomos funcionários de carreira do Banco do Estado. E a gente sempre que falamos um do outro, né, a gente comenta. Eu fui gerente do banco em Tubarão, depois o Jorginho foi gerente do banco em Tubarão. Depois eu fui diretor, o Jorginho foi diretor. Eu fui deputado estadual, o Jorginho foi deputado estadual. Eu fui presidente da Assembleia e o Jorginho foi presidente da Assembleia. Depois eu fui conselheiro, ele foi mais esperto que eu, virou deputado federal, senador e governador. Mas a minha relação com ele é uma relação muito tranquila. Eu acho que a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo é uma relação harmônica. Eu acho que a gente dá bons exemplos a Santa Catarina. A minha torcida era que Brasília fizesse a mesma coisa que nós. Ao invés de cada um ficar puxando para o seu lado, ao invés de as coisas não caminharem da forma correta, né? Eu acho que se Brasília fizesse como faz Santa Catarina, certamente nós teríamos um país melhor. A minha relação com o governador é uma relação muito boa, uma relação de respeito, e quando a gente conversa, a única pergunta que a gente faz um para o outro é o seguinte: isso é bom para Santa Catarina? Então nós aprovamos. Agora, recentemente, nós tivemos aprovação de dezenas de projetos do governo do Estado, aprimoramos projetos, né? A Assembleia é uma casa que contribui muito, porque nós temos quadros valorosos, deputados que realmente contribuem, cada um na sua área. Tem deputados na área da agricultura, da saúde, da educação, né? Da infraestrutura, então da pessoa com deficiência, né? Assistência social. Então a Assembleia dá uma contribuição muito grande com o governo. Não foram poucos os projetos que foram aprimorados. Tudo isso fruto de diálogo com o governo, né? E esse diálogo só tem feito bem para Santa Catarina. Que bom que nós vivemos esse período aí de tanta harmonia, que tem feito tão bem para Santa Catarina. Bom, a gente sabe que o governador Jorginho Melo construiu um cenário político basicamente no seu governo, abrindo, sendo municipalista, trazendo e capitaneando, tentando capitanear os demais partidos políticos. E a gente observa que das 3 vagas que iam ser colocadas à disposição para candidaturas, reduziu em 2. Né? Porque nós tivemos uma figura política que não é do estado de Santa Catarina, que veio, que é o vereador, ex-vereador agora do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Estamos falando da candidatura ao Senado, né? A candidatura ao Senado. Estamos falando da candidatura ao Senado. Ele tinha 3, estava construindo as suas coligações com 3 vagas e agora passou a ter 2 aqui em Santa Catarina, né? E nós temos aqui 4 partidos que está contemplado, um para governador, e nós temos uma vaga de Senado e uma vaga também de vice-governador. E nós temos aqui o PSD,
o P, União Progressista, que é o Partido Progressista União Brasil, e o PSD. Isso ainda tem tempo de consertar para que se tenha aí um fechamento? Os alinhamentos foram feitos, mas linhas dessas romperam. Ainda tem tempo? Vamos falar da eleição do Senado em primeiro lugar. A eleição do Senado em primeiro lugar, da questão da vaga. Eu acho que em Santa Catarina nós temos hoje 2 quadros dos mais valorosos, né, que nos representam. Né, um nos representa e a outra pode nos representar no Senado com dignidade, com grandeza, à altura das tradições do Estado de Santa Catarina. Estou falando do senador Espiridião Amin, sem dúvida nenhuma, nos representa da melhor maneira possível, à altura das tradições do nosso Estado, com toda a sua experiência, cultura, sabedoria, equilíbrio, tendo sido deputado federal, prefeito da capital, governador, senador, reeleito senador. Então, essa experiência do senador Espiridião Amin, Santa Catarina não pode desperdiçar. E a outra candidata que eu considero que realmente vai ser uma senadora que vai nos representar à altura é a jovem deputada federal Carol Detoni. A Carol é uma pessoa preparada. Brasília é um lugar muito difícil de você conseguir espaços. Ela foi presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara, são 513 deputados, todos gostariam de ter aquele lugar, e ela se ouve muito bem, soube conduzir de maneira extraordinária o seu trabalho na CCJ. Depois, na liderança das minorias, ela também se ouve muito bem, é uma pessoa muito inteligente, preparada. Eu acho que Santa Catarina estaria muito bem representada se tivesse no Senado a Carol Detoni e o Espiridião Amin. É isso que eu desejo para Santa Catarina. Daqui a pouco, se eu falar muito, eu já vou fazer uma declaração de voto, então eu vou ficar por aqui. Mas eu acho que são duas figuras, né? Que bom quando a gente tem opções, né, que são boas para Santa Catarina, né? Que bom que a gente tem candidatos, né, preparados e em condições de bem nos representar, né? A eleição do Senado é uma eleição que a gente deve votar com muita responsabilidade, porque o cargo de senador são 3 senadores para cada estado. Tanto o maior estado, que é o estado de São Paulo, quanto o menor estado do Brasil, tem 3 senadores cada um. Então, essa representação ela é muito importante, né? A Câmara Alta, as grandes decisões acontecem no Senado. Então, escolher o candidato a senador deve ser uma escolha feita com muito critério, né? Com muito cuidado, para que a gente depois não se arrependa e não fique mal representado, ou deixe de ter uma representação que efetivamente é de alguém que conheça o Estado de Santa Catarina, que realmente possa nos representar. Eu acho que no Senado eu diria que o quadro recomendável seria esse, né? Elegemos a Carol Detoni e o Espiridião Amin, seria uma vitória para Santa Catarina. Não é uma vitória de um partido, de um grupo, de uma pessoa, de outra, não. É a vitória para Santa Catarina. O que é melhor para Santa Catarina? Porque se antecipava muito nas eleições anteriores, era primeiro definição do majoritário, do governador e vice, e depois partia-se para a questão do Senado. Como é 2 vagas no Senado, e também o governador vai para a reeleição, entrou na disputa e se discutindo e dando mais transparência e mais visibilidade para as candidaturas do Senado. E com essa vinda, e a gente coloca aqui do ex-vereador lá, o Carlos Bolsonaro, criou um certo, né, desconforto nessa organização, né, dessa coligação para a reeleição do governador. Do seu ponto de vista, isso mexe? Em relação ao preenchimento das vagas, o governador Jorginho Melo é o presidente do PL, ele tem o comando do PL, né? Então ele que vai escolher a sua coligação e vai escolher os seus candidatos. Então essa responsabilidade é do governador, né? A escolha dos candidatos dele que vão disputar a eleição, né? Mas o que eu falei, o que eu me referi foi na eleição propriamente dita, independentemente de partidos, falei da qualidade dos candidatos, né? Nós temos opção
de votar em candidatos realmente preparados para nos representar no Senado da República. A escolha dos candidatos que vão fazer parte da coligação liderada pelo governador Jorginho Melo é uma responsabilidade do governador, e ele, que é uma pessoa muito experiente politicamente, haverá de, no momento certo, fazer as escolhas. Então, a gente, como falei, tem o União Progressista, o PSD, o MDB e o PL, são 4 partidos de forte musculatura política no Estado, mas a gente vê que nessa questão do candidato a vice ainda tem uma definição. O governador tem dito aí nos 4 cantos do Estado que a vaga é do MDB. E a gente sabe também, em nível nacional, que o MDB está muito próximo do PT para lançar candidatura de vice. E seria totalmente fora do quadro ter candidato a vice-presidente do MDB lá com o PT e em Santa Catarina ter o MDB com o PL. Isso não pode criar também, né, uma oportunidade de o próprio União Progressista e o PSD de ter uma vaga como vice? Qual seria o cenário ideal, né? Nós estamos fazendo, aos poucos, a reforma política. Né? A primeira parte da reforma política, que já está trazendo resultados, porque nós temos muitos partidos no Brasil. Nós temos mais de 30 siglas no Brasil, quando deveríamos ter no máximo 4, 5, no máximo, né? Então, eu acho que essa é uma falha da nossa legislação, do nosso sistema político, né? Mas a reforma está sendo feita por etapas, né? Eu acho que a primeira parte foi feita, que foi a proibição da coligação na proporcional. Hoje, cada partido tem que ter as suas candidaturas, né? Os candidatos a chapa proporcional, vereador, quando da eleição municipal, deputado estadual e federal, os partidos têm que ter os seus candidatos, não há mais a coligação. Aquilo realmente era um retrocesso político, né? Nós precisamos ainda avaliar bem o instituto da reeleição. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião contrária à reeleição. Acho que a reeleição prejudica a administração, a gestão, porque o candidato que se elege, por exemplo, ao governo ou a prefeito, né, ele ou a presidente, ele desde o primeiro dia está preocupado com a reeleição. Ele só pensa naquilo, né, e as decisões certamente ficam prejudicadas, né? Por exemplo, acho que em Santa Catarina, se não houvesse a reeleição, o governador Jorginho Melo talvez já tivesse dado uma solução para Kazan, né, que não há outro meio de nós termos saneamento satisfatório e índices à altura do estado de Santa Catarina que não seja uma parceria público-privada, que não seja, né, uma PPP ou uma concessão para iniciativa privada, porque o governo não tem e não terá recursos para fazer saneamento em Santa Catarina. Santa Catarina vai muito bem em alguns indicadores, mas na área do saneamento, que é importante também para a saúde, na área de saneamento nossos índices são muito baixos. Eu acho que a reeleição atrapalha. Eu dei só um exemplo, né, para dizer o tanto quanto eu imagino que a reeleição atrapalha muito a gestão, né? Então eu acho que essas coisas vão acabar acontecendo. E a reforma política vai se dando aos poucos. Eu conversei dia desses com o presidente nacional do nosso partido, o presidente Gilberto Kassab, e ele me disse que está bem encaminhada também a eleição através do voto distrital misto, onde a metade dos candidatos de cada partido seria eleito pela lista do partido e a outra metade pelos distritos, né? Por exemplo, aqui nós teríamos um distrito na Murel, né? Então cada partido lançaria os seus candidatos e os mais votados seriam os escolhidos, né? Então o voto distrital misto, né? Então também acho que é uma evolução para o fortalecimento dos partidos, mas não pode ser o fortalecimento de 30 partidos. Tem que ser um sistema que fortaleça poucos partidos para que as pessoas conheçam, né? Se nós formos enumerar as letras aqui dos partidos, né, e a partir do 5º partido para frente nós fizermos uma pesquisa, vai dar índice 0 de conhecimento. Ninguém conhece, não sabe por que existe, né? Então eu acho que isso precisa ser aprimorado no sistema político brasileiro, né? Em relação às composições em Santa Catarina, ainda é muito cedo, nós teremos a influência ainda do cenário nacional. Né? Nós já temos um início de definição, né, que é o
o Flávio Bolsonaro candidato a presidente. Isso praticamente tira do cenário o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, e temos a possibilidade de ter o governador do Paraná candidato a presidente. Então, mas isso ainda não está definido, né? Isso vai ser definido um pouco mais à frente. E isso influencia também em Santa Catarina, né? Mas eu acho que a política não pode ser feita só de arranjos. A política não pode ser, olha, onde é que está mais forte? Vai todo mundo para cá. Onde é que está mais forte agora? Não, para cá, volta todo mundo, vai todo mundo para cá. Eu acho que não, eu acho que a política os partidos têm que se apresentar. O ideal seria que nós chegássemos a um número pequeno de partidos e que todos os partidos se obrigassem a ter candidato na majoritária, a presidente, governador e prefeito. Bom, nessa sua linha aí de pensamento, o PSD tem a candidatura do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E isso já está sendo feito um trabalho, a gente viu que ele acelerou, depois recuou, acelerou, agora recuou de novo. É que o prefeito de Chapecó ele tem que dar conta de prefeitar, né? Então ele não tem tempo de ficar 24 horas por dia andando por Santa Catarina o mês todo, né? Então ele tem que prefeitar. Por isso que passa a impressão de que avança, recua, né? A disposição dele é disputar a eleição, vai depender das condições. Mas é como eu disse, eu acho muito cômodo, né? E não sei se isso é bom para a política, se é bom para a sociedade, nós não temos alternativas de candidaturas para votar, né? Então eu acho que é um quadro ainda que está se formando, não tem nada definido, mas o importante é que a gente tenha opções, né? Que o eleitor tenha opções para escolher, né? Dentro dessa leitura de organização partidária, pré-candidato a governador, o PSD tem uma nominata bem concluída para as pré-candidaturas de federal? A nossa chapa de deputado estadual é muito forte, nós temos fortes candidatos a deputado estadual. Eu diria que a chapa está realmente no nível do partido, e temos uma chapa de candidatos a deputado federal ainda incipiente. Acho que o presidente Heron Giordano está trabalhando nisso. Acho que nós vamos chegar em março com 2 chapas boas, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. E a expectativa, deputado Júlio, para eleger para federal e para estadual? Eu acho que nós vamos eleger entre 6 e 8 estaduais e eleger entre 2 e 3 federais. Eu acho que esse é um resultado bastante razoável. É um bom tamanho, né? Bom tamanho. Um bom tamanho. Que estejam eleitos o Beto e o Júlio. nessas duas listas. Isso é importante, né? Tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo. É isso aí. Bom, também o senhor tem, além de Tubarão, é um trabalho que o senhor fez lá atrás, que guindou e passou aqui pelo BESC, ajudou a universidade na estruturação para transformar de fundação para a universidade, a Unisul, agora é Inoversa Sul. Mas no sul do estado de Santa Catarina, o senhor também, além da candidatura do Beto aqui na região da Murel, tem a MESC e a ANREC. Tem candidaturas lá também estadual? Nós teremos mais um candidato em Criciúma. Em Criciúma? Em Criciúma, que não está definido ainda. O candidato preferencial é o Arleu da Silveira, em função da eleição municipal, que ele declinou em favor do candidato Vaguinho, que venceu a eleição, disputou a eleição contra o deputado federal Ricardo Guide e venceu a eleição, e tem esse compromisso. Então a preferência é dele, mas isso ainda vai ser definido pelo partido a nível local. Mas isso é uma movimentação também dentro do partido, com o nome do Clésio Salvaro, com o nome do próprio Vampiro? O Vampiro está vindo para o partido. Aliás, nós vamos ganhar em março 2 deputados estaduais, o deputado Berlanda e o deputado Carlos Humberto, e o deputado Vampiro, que também já sinalizou e está bem encaminhado para estar nos quadros do PSD a partir da abertura da janela, que é no dia 4 de março de 2026. Bom, encerrando aí o posicionamento político, deixei a última pergunta para fazer. Sobre agora, recentemente foi completado aí 20 anos de APAI. E eu sei que quando o senhor foi governador interino, isso foi uma atitude que foi tomada, que isso beneficiou o estado de Santa Catarina, isso é exemplo, né? E a gente vê o quanto isso é importante na vida do cidadão.
As pessoas que têm na família sabem da necessidade e da dificuldade de manter e ter um apoio financeiro, né, com orçamento estabelecido nessa questão da PAI, uma lei, a Lei 13.633 de 2005. Isso é um orgulho seu? 20 de dezembro de 2005. Se você me perguntasse assim, qual é o momento mais importante da sua carreira política? Uma carreira de quase 40 anos, né? Eu não titubearia, imediatamente responderia. Foi dia 20 de dezembro de 2005, quando nós aprovamos, né, ou melhor, o governador Luiz Henrique sancionou a lei que eu encaminhei para a Assembleia, que é a chamada Lei das APAES. Eu acho que esse foi o momento mais importante da minha carreira política. Tem deputados que passam a vida toda e não conseguem. Aliás, são poucos os que conseguem. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu consegui, não. Eu acho que foi uma inspiração divina que me colocou nesse caminho e que fez com que eu pudesse conduzir, né, e assinar essa lei e mandar para a Assembleia. Tudo começou com uma visita na PAI de São Martinho, aqui próximo, né, quando a Leonete Bacloff, que foi prefeita da cidade de São Martinho, literalmente me pegou pelo braço e me fez conhecer uma PAI. Eu não tinha nenhum conhecimento da PAI. Conhecia a PAI de nome. E ali naquele momento eu conhecia a PAI. E quem entra numa PAI e não se apaixona é porque não é um ser humano normal. E a partir dali eu comecei a conviver com a PAI e visitando as APAES de alguns municípios, né, ajudando de alguma forma, e a situação era muito crítica. Né? Tinha lugar que a gente chegava, o forro tinha dado cupim, tinha lugar que chegava, o telhado estava chovendo, tinha lugar que não tinha banheiro adequado, enfim, foram muitas ajudas, mas ajudas pequenas, que apenas sanavam aqueles problemas graves que a gente encontrava, né? E eu não me conformava com aquilo, achava que o poder público, eu sempre defendo que o poder público tem que estimular essa ação do terceiro setor, essa ação das entidades criadas, né, na sociedade de baixo para cima e que ajuda a construir uma sociedade melhor. E até que surgiu a ideia de se fazer uma lei, porque o governador Luiz Henrique tinha criado o Fundo Social. O Fundo Social apartava da arrecadação 5% para investir em ações sociais. E eu sabia que o governador Luiz Henrique não ia concordar em mexer naqueles 5% que ele tinha apartado e nós tínhamos aprovado na Assembleia. E a minha sugestão, quando eu assumi o governo, fui chamado por ele, pelo vice-governador Eduardo Moreira, para saber o que eu ia fazer nesse período de 12 dias que eu ia assumir o governo. Que é normal, né? O governador sai para homenagear o poder, né? O presidente da Assembleia assume o governo. Normalmente, quem assume o governo, o deputado quer fazer convênio, quer visitar as bases, quer aproveitar aquilo ali e fazer daquele período, assim, um período como se fosse um mandato de 4 anos, né? E foi muito engraçado que eu fui conversar com o governador Luiz Henrique, com quem eu tive uma amizade muito grande, né? Fizemos política juntos, assim, ele é uma pessoa extraordinária, assim, fez muita falta para Santa Catarina, o governador Luiz Henrique da Silveira. E cheguei na casa da agronômica para conversar com o governador e com o Eduardo, e daí os dois me perguntando, né, e aí como é que vão ser os 12 dias aí de mandato, o que é que você pretende fazer? Já achando que eu ia fazer uma relação de convênios e viajar e tudo isso. Me lembro como se fosse hoje. Pode botar os aviões na revisão, pode botar os carros na garagem. Eu não preciso de segurança, que eu não uso segurança, nunca usei. E eles ficaram assustados, mas, meu Deus, o homem não quer nada? Aí eu disse, não preciso nada, absolutamente nada. Eu só queria poder fazer uma leizinha. Aí expus a ideia. Só, governador, o senhor fez o Fundo Social de 5%. A minha proposta é a gente aprovar na Assembleia, passar o fundo de 5 para 6 e esse 1% ser destinado às APAES e dividido entre elas proporcionalmente ao número de alunos. Ele virou para o Luiz Henrique, meio estupefato com a surpresa, né, da proposta apresentada, e perguntou para o Eduardo. Mas o Eduardo, muito meu amigo, né? Eu era muito amigo do Eduardo. O Eduardo disse, não, a ideia do Júlio é ótima. Eu disse, então tá bom, bateram na mesa, está aprovado. Se eles viajaram, eu fiz a lei, mandei para a Assembleia, e depois o governador Luiz Henrique foi votada, aprovada? Foi votada, 40 deputados votaram, não teve uma emenda, e era importante que não tivesse emenda,
E foi assim, foi feito, foi uma festa do movimento apaiano sensacional, foi o momento mais lindo. O recurso é importante, muito importante, mas a motivação do movimento apaiano, e o Jairo pôde acompanhar isso de perto, o estímulo para o movimento foi assim sensacional. Claro que o recurso é importante, mas a partir dali o movimento se organizou, passou a receber o dinheiro regularmente, né? E outra coisa que também, outra consequência da lei foi a aproximação da Assembleia Legislativa com o movimento apaiano. E a partir daí com as demais instituições, né, que compõem o terceiro setor. Tanto que em 2011, quando era deputado o conselheiro hoje do tribunal, José Ney Ascari, ele criou na Assembleia, uma proposta dele foi aprovada pela Assembleia, uma comissão permanente de apoio à pessoa com deficiência. E essa comissão existe até hoje, é presidida hoje pelo deputado Vicente Carol Preso, mas é uma criação do deputado da época, José Ney Ascari, que é nosso conterrâneo aqui do Sul, mais precisamente nascido no interior de Grão-Pará, na Invernada, mas que depois morou em Tubarão e hoje morou em Braço do Norte e hoje é morador de Tubarão. O Zé Ney teve muito mérito, ele deu continuidade. Ele era meu chefe de gabinete quando nós fizemos a lei, ele participou também ativamente e depois, como deputado, ele criou a comissão de apoio à pessoa com deficiência. Então, essa proximidade, essa aproximação do Poder Legislativo com o movimento apaiano também foi sensacional. Até hoje, por exemplo, muitos deputados destinam emendas para as APAES, né? Eu ontem ainda tive a oportunidade de visitar a APAE de Siderópolis, fui homenageado lá, então essa minha relação com o movimento é muito grande. Mas não é só minha, hoje é de praticamente quase todos os deputados destinam emenda para as APAES, coisa que antes não acontecia, cada um na sua região. Então acho que essa aproximação também foi uma consequência muito benéfica da lei das APAES. Mas foi um momento mágico, se você me perguntasse qual foi o melhor momento da minha carreira política, aquele foi um momento mágico, realmente uma bênção ter conseguido fazer aquela lei e agradecer a Deus que me escolheu para fazê-la. Que bom, né? Isso é importante, a gente sempre, as pessoas lembram, né? E já fazem 20 anos, né? Isso é importante, né? Nós comemoramos agora há 2 semanas, na Assembleia, uma Assembleia cheia, comemorando os 20 anos da Lei das APAES. Nem no melhor dos sonhos, eu imaginei poder fazer uma lei com esse alcance social. E também, nem no melhor dos sonhos, achei que essa lei fosse ser tão duradoura. Ela tem 20 anos e acho que ela vai ser perene. Ela deve ser aprimorada e ampliada. Se eu fosse governador, ampliaria. Mas eu conversei, nesse dia da sessão, eu conversei com o governador Jorginho Melo, e ele propôs que ele depois criou um programa chamado... Dos professores efetivos. Não, o programa é um outro programa que tem uma denominação que também beneficia as APAES. Eu não estou lembrando o nome agora, mas tem um programa que foi criado depois pelo governador e ele sugeriu, por que a gente não senta e no próximo mandato a gente funde as 2 leis, porque esse programa foi criado por decreto, né? E lei é lei, decreto é decreto, né? Decreto é decreto. Lei tem que mudar por lei, né? E decreto qualquer um que assuma pode mudar. Então ele propôs para mim que no próximo mandato a gente sentasse. Vamos esperar a eleição, né? Vamos esperar a eleição agora, vamos ver. Júlio, uma grata satisfação a gente poder te entrevistar. Já tínhamos marcado essa entrevista e a dia aqui, a dia lá, porque a tua agenda é difícil a gente fazer, né? Conciliar. É tipo a agenda do Amin e do João Rodrigues, que ficou para o início do ano que vem. A gente vai ter aqui os dois também participando, o senador Espírito Amin. Ótimo. Duas boas entrevistas. Duas boas entrevistas, né? E é bom a gente sempre trazer essas lideranças, porque a gente fica, né, vendo o que eles pensam para o estado de Santa Catarina, que, como diz aqui o deputado Júlio, presidente da Assembleia, a representatividade e as lideranças no estado têm que corresponder. Aliás, o nosso estado é um estado com qualidade e tem que mostrar qualidade lá fora também. Na representação também. Né? A representação. Então a gente está findando o programa, agradecer aqui a todas as lideranças que participaram, aqueles que entraram conosco aqui pelo meu telefone, pelo telefone da rádio, pelo WhatsApp aqui também do portal,
A gente, né, logo depois dessa entrevista na íntegra, vai para o portal de notícias, a gente vai fazer os cortes e trazer as principais falas do deputado e presidente da Assembleia, Júlio Garcia, para que você possa estar acompanhando quando tiver um tempinho, né? Tem muita gente que guarda, está num compromisso para depois ouvir e acompanhar a entrevista. E a gente agradece aí, né, mais uma vez, né, de ter a assessoria, a sua assessoria muito importante, né, que esteve tratando conosco. Eu pedi pauta para ela, se não, pode falar de tudo com o presidente. O presidente é uma pessoa muito aberta e tal. Isso passa uma segurança para quem vai fazer a entrevista. Nem pode ser diferente, né? Nem pode ser devia ser diferente, né? Se a gente é entrevistado e é homem público, é para receber qualquer pergunta, né? É isso aí. Ainda bem que tem essa visão, né? O nosso aí deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, a gente deixa aí o nosso carinho, o nosso abraço e deixamos os microfones da Rádio Litoral à disposição para... Mas antes disso eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer porque eu falei a ele que colocaria a pergunta aqui do Piara Bosch. A pergunta do Piara. É o Piara, vamos botar... O Piara é danado na pergunta. Não, vamos ver, o Piara que tem sempre, ele participa conosco aqui ao vivo todos os dias, então o senhor vai ter o retorno lá, ele vai estar aparecendo, põe ali a pergunta do Piara no ar. Bom dia, Tancredo, bom dia, ouvintes da Rádio Litoral, bom dia a toda a audiência da Rádio Litoral, prazer estar aqui com vocês nesse sábado e um abraço para o presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor tem uma carreira política muito exitosa, 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa, tem mandatos de parlamentares desde os anos 80, uma passagem muito marcante também de uma década pelo Tribunal de Contas, e tem esse projeto agora, Brasília, está montando sua eleição para deputado federal ano que vem. O que o senhor espera encontrar em Brasília e como atuar em Brasília nesse congresso que a gente está vendo hoje, caso seja eleito pelos catarinenses para ser deputado federal? O Piara normalmente faz pergunta mais difícil. Essa ficou fácil de responder. A verdade é que hoje Brasília vive um momento delicado, né? A crise entre os poderes, e eu acho que eu posso, com a minha experiência, o Mandurinha só não vai fazer verão, né? Não existe como, né? E eu não imagino que eu possa resolver os problemas de Brasília, né? Mas eu quero fazer parte de um grupo de políticos e deputados federais que representem os seus estados, mas com um olhar muito voltado para o Brasil como um todo. Por exemplo, eu acho que nós precisamos rever a nossa Constituição. A nossa Constituição ela foi formada em 1988. A realidade do Brasil hoje é muito diferente, né? Nós vamos fazendo emendas constitucionais, mas normalmente emendas, elas parecem muito mais remendos do que consertos, né? E eu imagino que a gente tenha que pensar grande. Eu imagino defender uma constituinte exclusiva, não composta pelos deputados que façam o dia a dia da Assembleia, mas que possamos eleger uma constituinte exclusiva para fazer uma Constituição enxuta e adequada ao momento que nós vivemos. De 88 até hoje, lá se vão quase 40 anos, né? É muito tempo, né? Porque a Constituição não foi feita no momento de normalidade, ela foi elaborada quando nós estávamos na transição do regime ditatorial, né? Do regime militar, na transição para o regime democrático, né? E era uma realidade completamente diferente do Brasil daquela época. Então, essa é uma das bandeiras que eu vou defender. Eu acho que rever o Pacto Federativo também é importante, né? O dinheiro não pode ser concentrado todo em Brasília, né? E cada vez mais o dinheiro é concentrado em Brasília. Eles passam para os municípios e para os estados apenas as responsabilidades, e os recursos ficam por lá. Por exemplo, uma coisa que eu não me conformo, o governo federal compra ônibus e ambulâncias para distribuir pelo Brasil. Será que os municípios não compram melhor? Quanto município que recebe uma ambulância do governo federal e que não está precisando de ambulância? Talvez está precisando fazer cirurgia, atender as pessoas. Então são essas coisas que eu não me conformo e que eu vou trabalhar em Brasília, fazer parte de um grupo que pense parecido com o que eu penso, né? E que a gente possa, de alguma forma, resolver.
Isso é meio parecido com a gota d'água do oceano, né? Você querer secar o oceano. Mas se todo mundo fizer a sua parte, Com certeza. E eu quero fazer a minha. Não quero abrir mão de fazer a minha parte e defender aquilo que eu acredito que possa ser o melhor para o Brasil, sabendo que de toda sorte de dificuldade que a gente encontra numa Câmara que é composta de 513 deputados. Tá bom, é isso aí. Agora sim, a gente vai para o final da entrevista. 2 horas e 24 minutos de entrevista. Com quando me convidaram para fazer uma entrevista de 2 horas, eu disse, meu Deus do céu, quem é que vai aguentar uma entrevista de 2 horas? E por incrível que pareça, passou e nós já passamos do tempo. 24 minutos. Então a gente deixa agora os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer todos aqueles que se manifestaram, que são os seus ouvintes e que nos dão esse retorno tão importante, né? De saber que nos escutam e sugerem para que a gente possa cada vez melhorar mais. Agradecer também todos aqueles que tiveram aqui conosco, a presença de todos, de modo especial do Betinho, que veio de São Paulo, mas veio contente porque trouxe uma grande vitória do Vasco da Gama sobre o Fluminense. Como eu disse, o primeiro embate dele com o PP, ele saiu vitorioso, né? E agradecer também a todos que ainda estão aqui. Está aqui o nosso Barba, o Zamparete e o Jairo, esse querido amigo de tanto tempo, né? Sempre me acompanhando aí. Tu chamaste ele de fiel escudeiro e realmente é um fiel escudeiro da vida toda. Agradecer o Chimbica 2, eu era amigo do Chimbica 1. Incomodava o Chimbica, que era danado. Mas gente boa, amigo de um monte de gente aqui. Muito bacana. Agradecer a todos aqueles que se manifestaram e de coração, assim, é muito, muito importante isso, né? E nós estamos nos aproximando do Natal, né? Natal eu entendo que seja um momento que a gente deva refletir, né? Refletir e que o renascimento de Jesus possa nos inspirar, fazer refletir e que a gente possa juntos, né, com humildade, com respeito, né, ajudar, cada um fazendo a sua parte, né, ajudar a construir uma sociedade menos injusta, uma sociedade mais fraterna. Nós estamos precisando tanto disso no Brasil, né? Que as pessoas tenham bom senso, que se respeitem, né? Só assim nós vamos conseguir criar a sociedade que nós sonhamos, que é uma sociedade solidária, fraterna, onde a convivência entre os homens e mulheres possa ser uma convivência respeitosa e que todos possamos fazer, aqueles que fazem política, fazer da política a arte de fazer o bem. E os que não fazem política, que façam na vida também o bem para as pessoas, porque tudo que a gente faz de bem é incrível, eu percebo isso nitidamente, a gente recebe em troca. Então, muito obrigado a todos, um Santo Natal e que 2026 seja um ano muito próspero para todos nós. Ok. Nós entrevistamos o deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, né, numa entrevista muito boa e que você vai poder acompanhar no Litoral Mais, o nosso portal de notícias detalhado, e também no YouTube. Nós vamos deixar lá gravado a entrevista para você que queira depois saber os pontos que foram conversados nessa entrevista. Nós estamos indo embora até segunda-feira, se Deus quiser, no programa Jornal Litoral, primeira e segunda edição, e nós vamos dar continuidade às entrevistas com as lideranças aqui da nossa região, do Executivo, dos investimentos que foram feitos e a expectativa para o ano de 2026. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um e até sábado que vem, se Deus assim permitir.